Olá, gente. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá para mais uma palavra, mais uma mensagem de Deus, do coração de Deus, direto para o nosso coração. E eu vou fazer agora uma breve oração. Peço que vocês fechem os olhos. Uma oração para que Deus venha impedir todo o mal, né? E que a mensagem dele venha frutificar em nós. Então vamos lá para a oração. Meu Deus, repreende, meu Deus, todo impedimento maligno que queira impedir que a tua mensagem chegue até nós e que queira impedir que a tua mensagem frutifique em nós como boas ações que te agradam. Vai repreendendo, meu Deus, todo o mal, todo empecilho maligno, meu Deus, e nos ajuda para que nós não venhamos somente ouvir, mas que nós venhamos a também praticar. Nos ajuda a pôr em prática a tua palavra, meu Deus, e te agradar, Paizinho, pois é o melhor caminho que o ser humano pode trilhar. Amém. Então vamos lá, né? Hoje eu vou falar, vou citar aqui alguns versículos que eles parecem se contradizer, mas que na verdade, assim como outros versículos da Bíblia, né, nenhum deles se contradizem, né, porque a Bíblia toda vem de um Deus só, né, de um único Deus. Então, os versículos ou se complementam, né, ou então eles se confirmam, mas nunca um versículo da Bíblia contradiz o outro, né? E muitas pessoas ficam confusas, né, com relação a alguns trechos da Bíblia, né? Mas por que isso acontece, né? Porque assim, a Bíblia, ela é um livro que logicamente está em português, mas que por mais que esteja na nossa língua, algumas coisas a gente não consegue entender, decifrar, sabe? É como um código, sabe? É como um livro que está escrito em uma língua diferente. E que língua é essa? É a língua de Deus. É a linguagem espiritual, né? Então, não adianta somente a gente ler a Bíblia sem ter um entendimento espiritual, sem ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque esse Espírito Santo, ele é como um tradutor espiritual. Ele nos dá um entendimento espiritual. Então, somente quem tem o Espírito Santo, quem tem as revelações de Deus, é capaz de ter o entendimento espiritual da Bíblia. Por isso não é qualquer pessoa que pode ter lido a Bíblia, sei lá, 2, 3 vezes inteira, de ponta a ponta. Mas se ela não tiver um entendimento espiritual, ali não vai ficar claro para ela. Ela vai correr o risco de distorcer a palavra de Deus, como a gente vê que tem muitos distorcendo a palavra de Deus. E por que eles distorcem a palavra de Deus, né? Que você pode observar que em uma congregação X, tal versículo eles interpretam de tal forma. Em outra congregação Y, o mesmo versículo eles interpretam de outra forma. Sabe? Mas Deus é um só. Existe assim como Deus é um só, existe uma só verdade, né? Então, um dos dois está errado. Não é mesmo? Então, mas a gente vê muito isso hoje em dia, não é? Pessoas distorcendo a palavra de Deus, interpretando erroneamente a palavra de Deus. E a única forma da gente não interpretar errado a palavra de Deus é tendo um entendimento espiritual, tendo tradutor espiritual, sabe? E esse tradutor é o Espírito Santo. Ele vai como que traduzindo a Bíblia para que eu consiga entender. Porque a Bíblia, aparentemente, ela parece fácil de entender. Mas ela não é. Ela precisa de um entendimento, de uma interpretação espiritual.
Porque senão ela vai trazer o quê? Confusão, vai trazer distorção. E não é isso que Deus quer, tá certo? Então eu vou falar 2 versículos hoje, né? Que eles parecem se contradizer, né? E as pessoas que não têm esse entendimento espiritual, eu estou aqui para revelar, né? Para passar para vocês um entendimento correto da palavra de Deus. Para que a gente possa vir a obedecer a Deus, tendo o entendimento correto, sabendo a intenção correta com que Deus falou aquele assunto, sabendo o que verdadeiramente Deus quer de nós, o que verdadeiramente Deus espera de nós, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui esses trechos para vocês. O primeiro trecho é em Tiago 2, 24, né? E fala assim: observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Primeiro trecho é isso. E o segundo versículo é lá em Efésios 2, que fala assim, Efésios 2, 8 a 10. Mas eu coloquei aqui só um trechinho, né, dessa parte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui nesses 2 versículos, a gente observa que Deus está falando de fé, né? No primeiro ele fala o seguinte: observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Então aqui ele está falando que somos justificados por ações, né? Mas no versículo seguinte, ele fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, né? Então no segundo versículo ele fala que a salvação não vem das obras, mas no primeiro versículo ele fala que uma pessoa é justificada por meio de suas ações. E é esse ponto que eu quero esclarecer para vocês. Porque em um ele fala que não somos salvos pelas obras, e no outro ele fala que somos justificados por ações, né? E acredito que isso tenha gerado confusão nas pessoas, né? E se a gente confunde a palavra de Deus, a gente distorce, né? Então a gente não é capaz de obedecer, né, corretamente a palavra de Deus, né? A gente precisa ter um entendimento correto para que a gente venha botar em prática da maneira que agrada a Deus, né? Então assim, vamos lá. Quando ele fala que uma pessoa, no primeiro versículo, né, aqui de Tiago 2, que a pessoa é justificada por meio de suas ações e não simplesmente por dizer que crê, essas ações aqui a qual Deus está se referindo é as ações de fé, são obras de fé, né? Porque o que nos salva é a fé com obras, né? O que nos salva é a fé interior que nós temos, juntamente com as obras. Nem é só a fé de boca, né? Aquele, como eu falei em uma ministração passada, não sei se foi na passada ou se foi numa outra, que eu falei que a fé por si só, né, se ela não for acompanhada de obras, ela não salva, né? Então, todos esses versículos, sabe, eles se complementam, eles se confirmam, sabe? Então, quando Deus diz que somos justificados por ações, não são as ações do homem, sabe? Não é qualquer ação. Não é como as ações dos fariseus. Porque os fariseus, eles pensavam que eles seriam salvos, né? Que eles herdariam a vida eterna
se eles colocassem em prática todas as leis que Moisés deixou, né? Os fariseus da época de Jesus, eles achavam que eles seriam salvos se eles colocassem em prática tudo que Moisés deixou escrito para eles, né? E Moisés sendo usado por Deus, né? Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a salvação vinha pela obediência, pelas ações de obediência a Deus. E de um certo modo eles estavam corretos. Mas o que eles não sabiam é que o homem é incapaz de obedecer a Deus por si mesmo. Eles achavam que qualquer pessoa, para ser salva, tinha que simplesmente obedecer a Deus, que nós éramos capazes disso, né, por si mesmos. E é isso que Deus quer nos explicar hoje, nos ensinar. Porque no segundo versículo ele fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A fé. Primeiramente, a fé não vem de nós mesmos. Então aí já começa a desvendar o mistério de por que não podemos ser salvos por nós mesmos. É tudo Deus, né? Do início ao fim. A parte mais essencial é Deus quem faz. Então, primeiramente, a nossa fé não vem de nós. A nossa fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, sabe? Então, a fé vem de Deus, né? E aí ele está falando, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem das obras de fé. Eu posso abrir um parêntese aqui e colocar, vem das obras de fé. Então, a fé vem de Deus, chegamos à conclusão que a fé vem de Deus e as obras vêm da fé. Então as obras indiretamente também vêm de Deus, porque são obras da fé. Então a nossa salvação não vem por si mesma, porque a fé é um presente e as obras de fé são consequência desse presente. Tá entendendo? Mas os fariseus na época de Jesus, eles acreditavam que uma pessoa é como se uma pessoa fosse salva independente de Deus, apenas por obedecer, sabe? E sim, nós podemos obedecer nós somos capazes de obedecer um mandamento ou outro, sabe? Se são 10 mandamentos, nós somos capazes de obedecer 9 mandamentos, mas 10 mandamentos e continuamente ficarmos sem pecar, isso nós não somos capazes. Nós não somos capazes. E o que Deus falou? Que aquele que obedece a 9 mandamentos, mas tropeça em um, mas desobedece a um, é culpado de quebrar tudo, toda a lei de Deus. Então naqueles 9 não vai ser contabilizado para a salvação, sabe? Não tem uma pessoa ser meia salva, meia obediente a Deus. Não, obedeço a Deus 50%. Eu obedeço a Deus 70%, então acho que isso aí eu já vou ter alguma recompensa, não. Porque se você não obedece a Deus 100%, você é culpado de quebrar toda a lei. Então você é como se não obedecesse a Deus em nada. E por quê? Porque ele mesmo diz que o mesmo Deus que diz não matarás, não é o mesmo Deus que diz não adulterás. Se eu não mato, mas eu adultero, então qual vantagem há nisso, né? Então, por isso, nós não somos salvos por obras de si mesmo. Por quê? Porque nós somos incapazes. Nós somos incapazes de obedecer toda a lei. E se somos incapazes de obedecer toda a lei, somos culpados de quebrá-la totalmente. Porque Deus diz que aquele que obedece a 9 e desobedece 1 é culpado do mesmo jeito do que aquele que só obedece 1 e desobedece a 9 mandamentos, né? Então por isso que nós não conseguimos, nós somos incapazes de ser salvos por obras de nós mesmos. A salvação, gente, ela vem de Deus. Ela é um presente de Deus.
Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Ninguém. Primeiramente, foi necessário um sacrifício em nosso benefício, né? Para justificar os nossos pecados. E ninguém era capaz disso. Apenas alguém sem pecado, o Filho de Deus, perfeito. E em segundo lugar, a fé. Né? Pela graça sois salvo, e nesse graça está incluído o sacrifício de Jesus, que eu acabei de falar. E aí ele fala por meio da fé. E a fé, ele coloca aqui também, ele frisa aqui, que não vem de vós, que é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça, que logicamente é o favor imerecido de Deus, por meio da fé, que também não vem de nós, é dom de Deus. E ele acaba dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, eu não tenho motivos para me gloriar em mim mesmo. Eu não tenho nenhum motivo quanto à salvação. Mas eu tenho vários motivos para me gloriar em Deus. Motivos além, né, do que nós merecíamos. Para me gloriar somente em Deus. Porque o sacrifício de Jesus veio de Deus, que é a graça, que foi o favor imerecido. E a fé também vem de Deus. E somos salvos, e quando ele fala aqui no versículo acima, que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, essas ações são frutos da minha fé, a qual é o presente de Deus. Então você está entendendo como é Deus do início até o fim. Claro que temos a nossa parte na salvação, que temos que fazer a nossa parte, mas as partes mais importantes, mais essenciais foi Deus, sabe? E qual é a nossa parte? Né? A nossa parte, como eu já falei em outras ministrações, é apenas usar a arma que Deus nos deu, que é a fé. É apenas tirar essa fé que foi presente de Deus do meu bolso e colocá-la em prática. A minha missão é essa. A minha parte, a minha responsabilidade é essa. Mas o mais relevante da minha salvação, mais importante, veio de Deus. A graça, a fé e as obras de fé indiretamente também, né? Porque são consequências da minha fé em ação. E a única coisa que eu tenho que fazer, que Deus diz, é luta. Eu já te dei tudo. Eu já te capacitei para a salvação. Eu tenho te dado armas e mais armas. Eu tenho te dado não somente armas, mas um capacete, um escudo, uma espada, uma couraça da justiça, os pés calçados. Ele tem te revestido de armas. Ele tem nos dado uma armadura, não somente armas, mas uma armadura completa dos pés à cabeça. E o que ele quer de nós, a nossa responsabilidade é colocar essas armas em prática. Somente isso. É como se ele estivesse dizendo, filho, o mais importante eu te dei. Mas faz a tua parte, faz esse pouquinho aqui, sabe? Faz alguma coisa. E aquilo que nós somos capazes de fazer, né? Deus quer que nós façamos. Por mais que seja pequeno nossa parte, comparado ao que Deus fez por nós, mas Deus quer que a gente faça. É como a história dos versículo que fala da multiplicação dos pães e peixes. Foi Jesus que multiplicou os pães e os peixes para que aquela multidão que estava assistindo Jesus, que estava ouvindo Jesus pregar, para que eles não morressem de fome.
porque eles estavam ali numa região distanciada da cidade, tinha várias, acho que eram umas 5.000 pessoas ouvindo Jesus. Então, o que foi que Jesus fez? Jesus pediu primeiramente aos discípulos: o que vocês têm para oferecer? Jesus poderia ter ido logo para o seu poder e ter feito descer dos céus peixes e pães, ou ter feito qualquer outro milagre. Mas Jesus perguntou primeiro: o que vocês têm para oferecer? Por quê? Porque Deus quer uma atitude de nós, nem que seja pequenininha. Mas Deus quer uma atitude de nós, Deus quer um retorno nosso. Porque, como eu falei também em outra ministração, Deus não nos criou como robôs e nos programou somente para fazer o que Ele quer, mas Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu assim uma certa autonomia. Por mais que sejamos dependentes de Deus e somos dependentes de Deus, mas Ele nos deu uma certa autonomia, um certo livre-arbítrio, para que esse livre-arbítrio seja usado para a obediência a Deus, para escolher a Deus. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Escolher a Deus todos os dias. Essa é a nossa parte. Lutar contra o mal todos os dias. E aí você vai estar o quê? Você vai estar provando a Deus por meio das suas atitudes que você confia nele, que você o ama, que você rejeita o mal. Você vai estar provando. Porque palavras, elas não provam. Mas atitudes sim. Atitudes elas provam. E Deus não quer só palavras, Deus quer provas de amor. Porque as provas de amor, elas não mentem. Então é isso que Deus quer de nós. Então ele fala que somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa parte é desembrulhar esse presente de Deus e usar esse presente de Deus a nosso favor, a favor da nossa salvação. Então tudo vem de Deus, porque somos incapazes de salvar a nós mesmos. Mas aquilo que nós somos capazes, nem que seja pouco, Deus quer que a gente faça. Faça a sua parte. E Deus não vai achar que é pouco, né? E agora lembrando que eu estava falando sobre a multiplicação dos pães e peixes e acabei entrando em outros assuntos e não completei ali a história, né? Da qual Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então é o seguinte, então Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês têm para oferecer? E os discípulos falaram: Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso é insuficiente para a multidão, Senhor. Mas Jesus não descartou a ajuda deles. Jesus disse: então dai-me o que vocês têm, sabe? Então primeiro, o que é que a gente aprende com esse trecho? Que Deus quer a atitude nossa, por menor que for. Mas Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, que essa atitude minha aqui é muito pequena perto do que Deus pode fazer. Ele não nem vai enxergar, mas Ele enxerga. Ele enxerga porque foi Ele que nos criou. E Ele nos criou justamente com esse propósito de nós obedecermos a Ele, de nós amarmos a Ele. Então toda atitude nossa de fé, toda atitude nossa de obediência a Deus, por menor que seja, Ele valoriza e Ele, vamos dizer, contabiliza para a nossa salvação. Ele contabiliza e futuramente vamos receber a recompensa de Deus.
por essas obras de fé que foram contabilizadas por Deus, né? Assim como as pessoas que, infelizmente, vão para o inferno, vão ser destruídas pelo fogo, os pecados dela, as desobediências delas estão sendo também contabilizadas por Deus. Estão sendo amontoadas até um dia também que elas vão receber, mas não recompensa, mas sim consequência dessas atitudes, consequências da desobediência. Por isso, se você vive no pecado, se você vê pessoas que vivem no pecado e você diz, mas não acontece nada com elas, aparentemente está tudo bem com elas? Não. Tudo está sendo anotado, contabilizado. Deus está anotando cada pecado, assim como Deus está anotando cada obediência nossa. Mas a questão é que o julgamento ainda não chegou. Por mais que Deus diga que o juízo está às portas. O juízo está às portas. Ele está como que segurando a maçaneta, sabe? Para entrar na sala de audiência, né, onde seremos julgados. Ele está às portas, mas ainda não chegou. E o tempo de Deus, Deus vê o tempo da maneira diferente do nosso. E Ele não está atrasado. Mas pelo contrário, Ele está sendo paciente até demais. Esperando por aqueles ainda que precisam receber a palavra da vida para serem salvos. E nesse julgamento, quando esse julgamento acontecer, Ele vai abrir seu livro e vai estar lá tudo contabilizado. Os pecados e as obediências, as transgressões e os atos de amor para com Ele. Tudo contabilizado. Como Ele diz em sua palavra, né? Que Ele irá dar a cada um segundo as suas obras. É segundo as minhas obras. Então o que eu estou querendo frisar para vocês é que temos que ter atitude. A salvação não é uma coisa passiva nossa que nós dizemos, fui salvo, que maravilha, pela graça fui salvo, maravilha, agora eu posso descansar. Não. A salvação é um conjunto entre Deus, um conjunto de atitudes de Deus e nossa, por mais que a parte mais relevante e importante tenha sido feita por Deus, e acredito que é a parte mais difícil, porque a parte fácil ficou para nós. O sacrifício de Jesus foi a parte mais difícil, né? Que ficou com Deus. Mas ainda assim Deus quer que nós façamos a nossa parte. E é isso que Ele está nos dizendo aqui nesses versículos. Uma pessoa é justificada por meio de suas ações. Mas que essas ações são ações de fé. E que essa fé é presente de Deus. Que tudo vem de Deus. E que a gente não tem motivo para se gloriar em nós mesmos. Eu costumo brincar aqui, quando eu estou conversando aqui com meu esposo, graças a Deus, a minha fé, ela tem crescido, porque eu tenho colocado em prática constantemente. E agora, hoje em dia, eu me preocupo mais se eu vou colocar em prática a minha parte do que Deus fazer a dele. Vocês estão entendendo? Então eu me preocupo mais, eu tenho mais medo de mim não fazer a minha parte do que Deus deixar de fazer a parte dele. Você está entendendo? Então a minha fé em Deus, ela está crescendo e crescendo constantemente por meio dela ser usada, né? Porque quanto mais você usa a sua fé, mais ela cresce. Então a minha fé em Deus, graças a Deus, ela está no nível em que eu tenho a certeza de que Deus vai agir. Mas quanto a mim, eu fico receosa. Eu fico com medo de não agir.
Quer dizer, então eu cheguei em um nível assim que eu confio mais em Deus do que em mim mesmo. Que eu tenho mais medo do que eu vou fazer do que o que Deus vai fazer ou não fazer, sabe? Por quê? Porque é vital. E na Bíblia Deus frisa isso, é vital. É importantíssimo que nós façamos a nossa parte. Isso é vital. Isso é uma questão de vida ou morte, realmente. Tá certo? Espero que essa mensagem, esses versículos tenham ficado mais claros, né, para vocês. Que não somos salvos por nós mesmos, né? Mas isso também não significa que Deus não quer que a gente faça a nossa parte. Por mais que seja pouca. Por mais que pareça tão pouquinho perto do que Deus fez. Então, o aprendizado que Ele quer deixar para nós é isso. Que a salvação não vem de nós, de si mesmo. Nós não somos capazes de salvar a si mesmo. Tanto com relação ao sacrifício por nossos pecados, né, que nós não somos incapazes, como com relação a atitudes de fé. Sabe, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então Ele nos capacita, vamos dizer assim, Ele nos capacita. A salvação é para aqueles que foram capacitados por Deus para caminhar no caminho estreito e chegar até Deus. Não é todo mundo que consegue caminhar no caminho estreito. É só aqueles que foram capacitados, escolhidos, chamados por Deus. Tá certo? Que nós viemos a meditar nessa mensagem, essa semana, no decorrer da semana, que nós viemos a meditar, que nós viemos a ouvi-la novamente. E que nós viemos a tomar decisões de pôr em prática. Que essa mensagem não entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas que nós tomemos a decisão baseado no temor a Deus. Baseado no temor ao juiz que vai julgar toda a humanidade. E o inferno, gente, não é brincadeira, não é mentira, não é uma fábula inventada. O inferno existe. E vamos acordar para isso porque o tempo está passando. O tempo está passando, gente. A gente vê que esse mundo está ficando cada vez pior e pior. E não se iludam que esse mundo, com relação a maldades, ele não vai melhorar. Ah, você está sendo pessimista? Não. Eu estou falando conforme o que Deus me falou, o que Deus me revelou. Ele me diz que esse mundo está cada vez mais adoecendo, até chegar o dia em que esse mundo vai acabar. Como alguém que está doente e cada vez mais vai piorando dessa doença até morrer. Então esse mundo está assim, cada vez mais doente, mais contaminado pelo mal. E é isso que a gente tem visto. Cada vez as coisas pioram. Há 20 anos atrás, as pessoas usavam em suas casas um murinho baixo. As pessoas ficavam nas calçadas conversando até tarde. Hoje em dia, as casas estão com muradas, sabe? Parecem muralhas. Não chamo nem de muros, mas muralhas. E além dos muros muito altos, sabe? Colocam toda uma segurança, câmera de segurança, trava de segurança, aquelas cercas, né? Que dão um choque elétrico. Por quê? Porque o mundo está piorando a maldade. O mundo está piorando com relação ao mal. Jesus falou que o amor de muitos se esfriará nos últimos tempos e a gente está vendo isso. Então, infelizmente, o nosso mundo está piorando com relação ao mal. Está cada vez pior.
Mas, como ele diz, nós, como astros do universo, como luz, né, que resplandece nas trevas, nós estamos aqui, vivendo em um mundo que jaz no maligno, mas nós estamos procurando ser santos, separados do mal, fazer a vontade de Deus. E por mais que nós não tenhamos, nós não vejamos essa recompensa agora, está tudo sendo contabilizado. Eu tenho certeza. E a recompensa virá. Por isso, ajunte tesouros no céu, não na terra. Construa o seu lar no céu. Para que quando você for morar com Deus, o seu lar esteja lá, a sua casinha esteja lá construída. Para viver eternamente com Deus. Porque como Deus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e acumular tesouros na terra se a gente não tem um poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Se hoje ou amanhã ou depois, sabe, Jesus volta, e a gente não sabe o que vai acontecer. E nós estamos aqui de passagem, temporários, a gente não sabe. Então de que adianta ajuntar tesouros aqui? Mas eu vou ajuntar tesouros no céu. Porque é para lá que eu quero ir. Então vou construir minha morada no céu, vou me preocupar em construir minha casa no céu. Mas as pessoas não fazem isso porque elas estão muito preocupadas com os tesouros daqui. E não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E o mal tem mantido muitas pessoas ocupadas correndo atrás de dinheiro. E o tempo que elas poderiam estar correndo atrás de dinheiro, de coisas materiais, é o tempo que elas poderiam estar juntando tesouros no céu. Então essa é uma das estratégias do mal. Nos manter ocupados com os pecados, que aí não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para as obras de Deus. Não sobra tempo para me ajuntar tesouros no céu. Então, eu vou terminar essa mensagem de hoje, certo? E eu quero deixar uma reflexão para vocês. Será que eu estou ajuntando tesouros no céu ou na terra? Será que eu estou ajuntando mais tesouros no céu ou na terra? Que você possa refletir sobre isso e que você possa mudar a sua atitude, mudar seu caminho, mudar sua direção. E se você vê que você está dando muita importância, que o dinheiro, que as coisas materiais, que a ambição está roubando muito seu tempo, é hora de você acordar. E começar a acumular tesouros no céu, porque esses são eternos. Os daqui não são eternos, são perecíveis. Então eu acabo deixando essa reflexão para vocês. Será que eu estou tendo obras de fé? Será que eu estou colocando em prática o que Deus falou ou eu estou somente ouvindo e esquecendo, como um homem, como ele mesmo diz, um homem que se olha no espelho, acha muito lindo aquela mensagem ou aquela aparência no espelho e sai e se esquece? Que nós venhamos a perguntar a nós mesmos, fazer essa reflexão. Que nós não venhamos a estar só consumidos pelos pecados desse mundo que roubam o nosso tempo, sabe? O diabo, uma estratégia dele é roubar o nosso tempo. Se ele consegue roubar o nosso tempo com Deus, ele já está ganhando. Tá certo? Então que nós venhamos a refletir, que nós venhamos a fazer essas perguntas, essas questões e tentar mudar a direção, né? Busque a Deus enquanto se pode achá-lo. E ele ainda está disponível. Mas haverá um tempo em que ele não estará mais disponível.
Então, que Deus abençoe todos vocês. Amém.